A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite, muito bem-vindos. Muito bom tê-los mais uma vez aqui conosco nesta caminhada em Romanos, nesse aprofundamento do estudo e exame da Palavra de Deus. Romanos, capítulo 1, leremos de novo os versículos 1 a 7 e faremos a abordagem do primeiro aspecto desses três aspectos, do tríplice aspecto do chamado divino, chamado que Deus nos fez. Lendo o texto que diz para nós: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio de seus profetas nas escrituras sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de santidade foi declarado filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aqui está o nosso texto de hoje, mais uma vez, meus irmãos. E aí é importante que comecemos reforçando o argumento do apóstolo Paulo em todo este texto introdutório da carta. Texto introdutório que me refiro a esse trecho que lemos, de 1 a 7, de que a origem e fonte do chamado é Deus. É importante, por isso que eu estou dizendo que devemos dar reforço ao argumento, é importante reforçarmos este argumento. Primeiro porque há algum descaso para com isso. Nós estamos num terreno muito solene, muito sagrado, dentro da apresentação doutrinária fundamental da revelação da graça salvadora dos gentios, palavras de que Paulo trata com muita abundância. Ele diz, observem a profundidade da revelação que Deus me deu, está lá em Efésios capítulo 3, e nós já passamos por lá. É importante considerar que cada palavra, cada argumento que ele levanta aqui, tem um impacto, tem um significado que repousa nele mesmo, que nos obriga a nos debruçar sobre ele. Por isso é que temos a tendência, até por conta de uma abordagem fria, vazia, em passant do texto bíblico, com todo o risco de ficar na letra que mata, que é o caso quando pretendem usar a Bíblia os liberais, e só trabalham com a letra, e Paulo já disse, a letra mata. A gente então tecnicaliza alguns termos, eles caem em lugar comum, e aí o resultado é pobreza espiritual, é falta de crescimento, falta de conhecimento que gera fé e gera temor. Por isso não podemos, na leitura de uma carta como essa, deixar que alguns termos passem batidos. Paulo está trabalhando com redundância, reforço repetitivo do termo chamado. Ele está trabalhando nesses 7 primeiros versículos com esta argumentação. Ora, nós já vimos a sua apresentação pessoal e as nossas implicações nelas. Nós já vimos o tempo todo como ele mostrou para nós o evangelho de Deus, com que ele introduz aquilo de que ele vai se ocupar na carta toda. E hoje, então, a gente começa a pensar nesse tríplice aspecto do chamado. Ele vai falar desse chamado por 3 vezes. Mas a nossa ênfase está no fato de que ele deixa claro para nós que quem chama o homem é Deus. O chamado é algo que procede de Deus. Então o chamado não tem uma terminologia teórica e técnica do tipo aquilo que levou você a se converter, aquilo que fez você se converter se chama chamado. Eu sou um chamado porque agora eu sou crente. Eu sou chamado porque eu sou evangélico. Eu sou chamado porque eu leio a Bíblia, porque eu sei orar, porque eu só acredito em Jesus Cristo, porque eu só falo do nome dele. Tudo isso pode ser efeito do chamado, mas não representam o chamado. E a questão está no fato do mais importante por detrás, o fundamental, a origem do chamado, a fonte do chamado. A origem do chamado não é uma experiência nossa.
Logo não se trata de um culto, logo não se trata de uma leitura de um texto bíblico, logo não se trata de uma capitulação minha a um apelo ou a um testemunho que alguém me deu. Tudo isso pode me encantar, me mobilizar. A graça se serve de todas estas coisas, é fato, nós chamamos de graça objetiva. A graça pode nos tornar sensíveis à palavra e podemos responder com sensibilidade. Isso também é uma realidade espiritual, mas não constitui no chamado. Chamado é uma obra de Deus. Chamado não é a resposta que você dá uma resposta ao chamado, mas o chamado ele é completo e isento. O chamado é independente. O chamado procede de Deus. O que nós queremos dizer é que o chamado não é o efeito. O chamado é a causa, amém? Consegue acompanhar isso? O chamado é a causa, e a causa do chamado é Deus, ou seja, a fonte do chamado é Deus. Em palavras bem teológicas, a iniciativa da minha e da sua conversão, não apenas do plano para que eu me converta, para tornar acessível a conversão a Cristo, mas para me levar à conversão, a iniciativa é de Deus. O princípio é de Deus. A origem e fonte do chamado é Deus. Meus irmãos, é muito importante que nós fixemos isto e que recebamos isto com temor. Há muita reverência e solenidade nesta informação. Por quê? Porque se eu sei que eu fui chamado e porque Deus quis me chamar e criou uma situação que me levasse a conhecer esse chamado, e isso está abundante nas penas de Paulo e nas palavras de Jesus, especialmente na sua oração em João capítulo 17, de maneira que ninguém pode tentar contra-argumentar, porque é um trabalho inócuo. Uma vez que eu sei que Deus é a causa, a fonte do meu chamado, uma vez que eu sei que a minha conversão foi uma capitulação a um chamado de Deus, isso tem que, no mínimo, produzir dentro de mim duas coisas. A primeira, profunda gratidão. Profunda gratidão. Estamos cercados de pessoas que não capitularam, que não sabemos se de fato vão atender a um chamado de Deus, ou se foram chamadas sequer. A segunda coisa é segurança. Se eu sei que procedeu de Deus me chamar, isso produz no meu coração gratidão, mas também descanso, segurança. Quem é a razão de eu ser chamado? Em quem está a causa da minha conversão? No Deus que me chamou, logo não na minha vontade. Amém? Grave isso. Não é a minha vontade. A minha vontade esmorece, a minha vontade é perversa, a minha vontade falha, a minha vontade desiste. Então saber que Deus é a causa, que Deus é a fonte, que Ele elaborou, decidiu e me chamou, aleluia. Isso deixa meu coração seguro e profundamente grato. É um terreno para pisar com pés descalços, palmilhar passo a passo, com temor e tremor. Ele chamou. Temos reforço deste argumento na própria doutrinação do apóstolo em outros textos. Eu vou ler aqui dois livros, Efésios e Romanos. Eu vou ler os dois textos em paralelo ou em sequência, porque um está ligado ao outro. A informação de uma está imbricada com a outra informação. Os textos são Efésios 1, 5 e 6, 1, 5 e 11, perdão, Efésios 1, 5 e 11, e Romanos 8, 29 a 30. Então, se você quiser me acompanhar na leitura, você faça o que eu vou fazer agora. Você abra a sua Bíblia em Efésios e, ao mesmo tempo, já está com ela aberta em Romanos, vá até o capítulo 8 e fique guardando ali o texto do capítulo 8, porque será a leitura que eu vou fazer em seguida, em paralelo ao texto de Efésios 1, 5 e 11. Então, vamos lá. Efésios 1, 5 e 11 e, em seguida, Romanos 8, 29 e 30. Que temos em Efésios 1, 5 e 11. 1, 5, o texto diz assim: em amor, Deus, está aqui o sujeito oculto, né, na fraseologia de Paulo, em amor, Deus nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Aqui tem uma vírgula, mas eu coloco um ponto. Por quê? Porque ele está dizendo que é o propósito da vontade de Deus. A iniciativa foi de Deus.
Essas palavras aqui não são técnicas, elas são expressão da verdade, uma comunicação doutrinária. Elas são fundamento para a minha e a sua fé, para a nossa confissão. O que ele está dizendo é que em amor, movido por amor, Deus nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. E aí preparou todo o plano da redenção para que essa adoção pudesse acontecer. Conforme o quê? Atendendo ao quê? Atendendo ao bom propósito da sua vontade. Esta foi a sua vontade. Aí no versículo 11 ele diz assim: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Você tem aqui duas vezes a palavra predestinado e vontade. A vontade de Deus que nos predestinou. Agora, saltando para Romanos 8, 29 e 30, você tem o complemento da ideia onde Paulo vai dizer assim: pois aqueles que de antemão conheceu quando? Nos dias da eternidade. Também os predestinou para serem conformes, para terem a forma da imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Porque ele nos tornou irmãos de Jesus, colocando o espírito de filho dentro de nós e nos tornou seus filhos. E aos que predestinou, foi isso que você leu lá em Efésios 1, 5 e 11, aos que predestinou também chamou. Aí está. Deus é a causa, é a fonte. A iniciativa do chamado é dele. Aos que chamou, também justificou. É tudo de que vamos aprender e estudar em Romanos, a partir do capítulo 3, especialmente. Aos que justificou, também glorificou. Aleluia. Estes textos foram lidos agora só para reforçar o argumento de que a causa do chamado é de Deus. O meu chamado teve em Deus a sua iniciativa. Não se trata de retórica, meus amados, mas de revelação de uma verdade profunda que se fortalece na magna palavra do Senhor Jesus em João 15,16. Primeira linha de João 15,16, o que foi que ele declarou para mim e para você? Não foram vocês que me escolheram, mas eu os escolhi. Isso aqui derruba, lança por terra e sepulta toda a pretensão humana de que nós tomamos a iniciativa, de que nós decidimos alguma coisa. E aí eu escolho Jesus. Um dos cânticos que eu reprovei com todas as forças da minha alma, já falei isso para vocês em outras oportunidades, que eu ouvi a igreja cantar com aquele ar de piedade, mas de altivez embutida, enrustida e dissimulada no coração de cada crente. Eu decidi te eleger, Jesus. Eterno Pai. Heresia é palavra pobre para descrever o significado de tamanha declaração. O Filho de Deus disse: vocês não me escolheram. Vocês não decidiram nada contra me eleger. Eu os escolhi. Glória ao seu nome. Gratidão e segurança. A prerrogativa é dele, unicamente. Qualquer pretensão de dizer que nós o aceitamos e nos decidimos por ele tem a arrogância da altivez humana e esbarra de frente com esta inegociável verdade. Aqueles que Deus escolheu, ele chamou para si. Aqueles que ele escolheu, ele chamou para si. Virou prática comum no nosso evangelicalismo nacional, nos cultos de evangelização, a gente dizer: quem quer aceitar Jesus? Levanta a mão quem quer aceitar Jesus como seu Salvador. Eu estou te oferecendo esse objeto, Jesus. 3 por 1, 3 por 1. É mais ou menos o que funciona por aí. Pastor, você está sendo muito sarcástico. Não, meus queridos. Cometi essa ignomínia dezenas de anos a fio na minha vida. Até ser impactado por esta verdade que me fez estremecer e pensar: meu Deus, isso não existe. O máximo que eu posso fazer é confrontar o perdido com a palavra da verdade, e se ele for chamado por ti, ele vai atender. A fé colocada no seu coração vai levá-lo a capitular. O máximo que se pode esperar dele é resposta, obediência, arrependimento, prova incontestável, fruto de que de fato é escolhido por Deus. Os escolhidos se arrependem, são chamados ao arrependimento e se arrependem. Aqueles que ele escolheu,
ele chamou para si. Quem escolheu foi ele. Ele é a origem. E o que se segue é o detalhamento feito pelo apóstolo das finalidades ou propósitos desse chamado divino. Veja, começando pelo versículo 5 aqui de Romanos capítulo 1. O que é que o versículo 5 diz para mim e para você? Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. O que você entende aqui no versículo 5? Primeiro aspecto desse tríplice aspecto, chamados para a obediência por fé. Depois nós vamos ter no versículo 6, chamados para pertencerem a Jesus. Que coisa magnífica, nobre, que coisa cobiçável e que mexe com as nossas entranhas. O versículo 6 diz, e vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Não é lindo isso? Deus me chamou para a obediência que vem pela fé. E isso significa, é paralelo ou redunda em ser chamado para pertencer a Jesus. Se eu obedeço à fé, fui chamado para obedecer pela fé, ato contínuo, resultado imediato, é que eu passo a pertencer a Jesus. Começamos tudo isso, você vai lembrar, gastando um bom tempo falando sobre o significado de ser servo de Jesus Cristo. Primeiro versículo de Romanos 1. Como isso nos alcança? O que significa ter nele um senhor, um proprietário, um dono? Glória a Deus. Não vou voltar lá, não é? E está aí no YouTube, é só você ir lá e ouvir de novo, se já esqueceu. E em terceira instância, no versículo 7, o tríplice aspecto, o terceiro, no caso, chamados para serem santos. 1,7, a todos que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. Então, quais são os tríplices, ou qual é o tríplice aspecto do chamado? Chamados para a obediência por fé, 1,5. Chamados para pertencerem a Jesus, 1,6. Chamados para serem santos, 1,7. Tão belo, tão glorioso, tão impactante quanto saber que fomos chamados para a obediência que vem pela fé, quanto saber que somos chamados para pertencermos a Jesus, é saber que fomos chamados para sermos santos. Estas três coisas operam juntas. É um trinômio que faz parte do processo do chamado, de maneira que não me foi facultado, nem a mim nem a você, escolher a qual desses chamados queremos atender. Isso não nos pertence. Isso não existe. Eu posso falhar em cada um deles. Se eu falhar no primeiro, eu vou falhar nos outros dois. Por quê? Porque há uma redundância, há uma concatenação entre eles. É evidente. Chamado para a obediência por fé vai se desencadear em chamado para pertencer a Jesus, que vai se desencadear em chamado para ser santo. É por onde iremos. Hoje nós não podemos ir além do primeiro aspecto, chamados para a obediência por fé. Senão vamos perder o que temos de mais belo aqui. Então vejamos bem. Cada chamado implica numa resposta ao seu próprio propósito. Claro, você viu agora mesmo que cada chamado tem um propósito. Chamado para a obediência que vem pela fé, chamado para pertencer a Jesus, chamado para ser santo. E o que estamos afirmando é que cada chamado implica numa resposta ao seu próprio propósito. Comecemos então pelo primeiro aspecto. Se somos chamados para a obediência que vem pela fé, cabe-nos obedecer ou fazermos-nos obedientes. Aqui é preciso termos cuidado, sensível, para palmilhar esse terreno. O fato de que eu fui chamado não me torna automaticamente em alguém que, por imposição, vai obedecer. Não. O que a Bíblia mostra para mim e para você é que Deus nos deu uma fé que nos capacita a crer. Uma fé que nos capacita a obedecer. Senão Deus seria um tirano, insatisfeito e incapaz de satisfazer. Senão Deus seria como Deus que lá na lei dizia para o povo de Israel, esta é a minha vontade, vocês podem cumpri-la? Ele sabia que eles não poderiam cumpri-la. Ele os estava advertindo,
e mostrando a eles que havia preparado um meio para que ela pudesse ser cumprida a nosso favor. Mas ele nos deu uma fé que nos capacita a crer e que nos capacita a obedecer. Ele nos potencializou, por isso tem todo o direito de determinar e de exigir. Ele nos potencializou. É isto. Então importa, e vamos agora parte por parte, já que eu disse que cabe nos obedecer ou fazermos-nos obedientes, importa entender as implicações dessa verdade. E aí, meus irmãos, eu acho muito oportuno nós ouvirmos o que entendeu o honrado servo de Deus que eu tenho citado aqui, Dr. Martin Lloyd-Jones, no primeiro volume do seu livro, na página 181. Há uma observação dele que eu quero compartilhar com vocês. Por que eu fiz questão de fazer esse extrato do trabalho do Lloyd-Jones? Porque é evidente que para abordar um livro desta profundidade e grandeza como Romanos, você tem que estudar muito, tem que pesquisar, pesquisar. Pois bem, não me falta texto, glória a Deus, para leitura. Eu tenho aqui os melhores comentaristas possíveis dos livros da Bíblia, em especial de Romanos. É evidente que o mundo aplaude, e é válido que aplauda, o comentário de Karl Barth, o suíço, sobre Romanos, que o levou a uma conversão, uma transformação espiritual extraordinária, como já citamos aqui. E é realmente uma obra magnífica. Mas nada, absolutamente nada, se compara ao trabalho do reverendo Lloyd-Jones sobre o livro de Romanos. Nada se compara. Estes dias eu tenho parado em cima de ver o que outros pensadores, outros comentaristas têm estudado, aqueles bem ortodoxos, hermenêuticos, aqueles homens que são criteriosos na interpretação da Bíblia, e eu vi a distância abissal que eles estão da abordagem desse servo de Deus, inglês, médico, cardiologista, nosso contemporâneo, porque ele faleceu em 1981, sobre este livro. Alguns passarem assim, batidos em cima de Romanos 1,5, para minha tristeza. Os comentaristas brasileiros que se debruçaram sobre os outros comentaristas para fazer os seus comentários, outro tanto porque foram lá procurar nesses comentaristas material sólido para o comentário e não encontraram. Em Lloyd-Jones isso está à farta. E aí eu tirei então um pequeno extrato para passar para vocês o significado do que ele pensa sobre a obediência que vem pela fé. E ele diz assim: o nosso interesse está em salientarmos a palavra obediência da seguinte maneira, mostrando que crer no Evangelho não é mera questão intelectual, não é teoria. Não é uma filosofia que você aprende na escola e decide se vai adotá-la ou não, se vai viver por ela ou se vai desistir dela, ou se vai tomar apenas acrescentá-la no escaninho dos seus conhecimentos teóricos. Você pode fazer da filosofia o que bem entender, pode transformá-la num princípio de vida, e via de regra vai se arrebentar todo, porque as filosofias, via de regra, têm procedência no homem. Mas você pode pegar a filosofia e torná-la apenas como elemento didático, para ensinar aos outros, ou pode tomá-la mesmo como um princípio para você então viver melhor, ou abandonar tudo isso, esquecer, ou usar e num dado momento deixar de lado, dizer não serve mais para mim, desistir, cansei, não preciso, não quero mais. Mas não é assim com o Evangelho. O Evangelho é o princípio de Deus. Então o que esse servo de Deus está dizendo, que crer no Evangelho não é mera questão intelectual, não é o que eu faço com a filosofia, com o conhecimento escolástico, não é. Inclui, ele continua, inclui o intelecto. Mas obedecer ao Evangelho, a obediência da fé, é algo mais do que mostrar aceitação intelectual ou dar assentimento intelectual ao ensino do Evangelho. Vocês lembram que depois que Jesus falou a primeira parábola, a mais significativa das suas parábolas em termos de revelar seu ministério, que foi a parábola do semeador, ele foi em particular dar a interpretação da parábola do semeador para os discípulos que não a tinham entendido, porque ele a falou em metáforas, ela toda é uma metáfora, uma parábola. E aí ele disse, mas por que você só falou isso agora para nós? E explicou assim para nós em particular, porque a vocês foi dado a entender os mistérios do reino de Deus. Aos outros eu falo
falo por parábolas, para que, ouvindo, não creiam e tenham os seus pecados apagados. Aí você diria, mas caramba, mas não é esse o propósito do Evangelho? Você nunca questionou essa colocação de Jesus? O que Jesus estava dizendo é, se alguém confessa o meu nome, eu tenho um compromisso em cima dessa confissão. Mas se essa confissão não é aquela de que Paulo fala em Romanos capítulo 10, versículo 9, se com a tua boca confessares, se no teu coração creres que Jesus ressuscitou dentre os mortos e com a tua boca o confessares como Senhor, serás salvo. Se no teu coração creres, o problema é a confissão feita sem que o coração tenha sido a fonte, a causa, a casa das máquinas, gerando a energia que fez a palavra explodir, ou seja, a boca fala do que está cheio o coração. Conversão psicológica, conversão intelectual. É disso que esse servo de Deus está falando. Não é mera questão intelectual. Inclui o intelecto, mas obedecer ao Evangelho, a obediência da fé, é algo mais do que mostrar aceitação intelectual ou dar assentimento intelectual ao ensino do Evangelho. Portanto, ele continua, este ponto é essencial e crucial. Quando alguém crê no Evangelho, ouça isso agora, meus irmãos, prestem atenção, apague todos os sons posteriores externos no seu entorno e ouça. Quando alguém crê no Evangelho, isso é realmente a obediência da fé. Noutras palavras, crer inclui um elemento de entrega, inclui um elemento de submissão. Ele acabou de definir para nós em que redunda crer, o que significa crer. Crer inclui um elemento de entrega, inclui um elemento de submissão. Em resumo, obediência. Aqueles liberais entre nós que fazem teologia, que citam teologia, que escrevem teologia, que pregam teologia e que dizem a Bíblia está cheia de mitos, os milagres não aconteceram e coisas semelhantes. Eles dizem crer na mesma Bíblia que estamos crendo. Eles dizem que creem numa Bíblia que não é uma revelação verbal de Deus. Logo, por mais estapafúrdia que seja uma versão que você possa fazer dela, ela continua valendo porque ela é o livro da confissão cristã. Não é a palavra de Deus, propriamente. Aliás, eles dizem que ela contém a palavra de Deus. Não que é. É evidente que isso não redunda em obediência. Se não redunda em obediência, não significa crer. Se não crer, são ótimos teólogos perdidos nos seus pecados. Crer, diz Lloyd Jones, inclui um elemento de entrega, inclui um elemento de submissão. Isso é obediência. Agora, no outro ponto, e aí retomando aqui nossa argumentação, permitam-me anuir um outro pensamento a mais na compreensão desta verdade. Chamados para a obediência que vem pela fé. Chamados para a obediência que vem pela fé, coloca-nos par a par com a experiência de Abraão, o primeiro chamado. É isso, pastor? É. Ele é o primeiro chamado. Ele foi o primeiro chamado a obedecer para criar um povo. Através dele, Deus pretendeu criar um povo, que seria luz para as nações, para revelar como povo sacerdotal quem Deus é. Isso teve que ser transferido para a igreja, nós todos conhecemos essa história. Abraão foi o primeiro chamado. E não só, o primeiro que se tornou, por isso mesmo, o ícone dos justificados pela fé e, ao mesmo tempo, padrão para os filhos da promessa, que somos nós, os descendentes dele por meio da fé, como Paulo vai dizer para nós aqui em Romanos capítulo 2. Trabalha melhor com isso também em Gálatas. O que temos em Gênesis 12, de 1 a 3? Quando você abre a sua Bíblia em Gênesis 12, de 1 a 3, você toma um susto de ver uma mudança de argumentação de Moisés muito grande do capítulo 11, onde ele está dando ali a genealogia de Abraão, e de repente ele fica dizendo, chamou Deus a Abraão. E ao chamar Abraão, Deus lhe disse, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Esse é o padrão do chamado de Deus para Abraão. Qualquer movimento que Abraão fizesse,
diante desse chamado de Deus, representaria o quê? Aquilo que Hebreus 11:8 diz para nós a respeito de Abraão. Abraão, sendo chamado, obedeceu. Qualquer movimento positivo em atenção ao chamado redundaria em obediência, se chamaria obediência. É exatamente o que o autor de Hebreus 11:8 define para mim e para você. Abraão, sendo chamado, obedeceu. Pronto. Ora, se Abraão foi alguém que obedeceu por fé, e a Bíblia vai dizer exatamente isso, que ele foi justificado pela fé, e por isso que os filhos de Abraão não são os que são circuncidados, mas são os que são justificados por meio da fé. Os descendentes de Abraão são os que creem em Cristo Jesus. Ora, a fé facultou a Abraão a capacidade para obedecer. E então atendeu ao que lhe foi requerido. Sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. Mas vocês lembram, eu acabei de dizer, eu ainda disse assim, permitam-me que eu lhes mostre isso aí, um outro pensamento. Que nós estamos par a par com Abraão pelo fato de que, tanto quanto ele, nós também fomos chamados à obediência que vem pela fé. E Paulo não deixa por menos. Depois de discorrer o que veremos daqui a um bom tempo, no capítulo 4 de Romanos, que Abraão é o pai dos que creem, e aí ele fala dessa fé extraordinária no coração de Abraão, que o levou a uma obediência incondicional também. Ele nos exorta dizendo que devemos seguir nas pegadas da fé que teve nosso pai Abraão. Por que Paulo vai dizer isso em Romanos? Porque ele está consciente dessas verdades que ele apresentou aqui para nós em Romanos 1, 5, 6 e 7. Capítulo 1, versículos 5, 6 e 7. Que Deus é a fonte do chamado e que nos chamou para obedecer. Obedecer pela fé. Obedecer ao Evangelho. Logo, ele sabia que isso aconteceu com Abraão, que é o protótipo dos que creem, e aí nos mandou seguir nas pegadas daquela obediência, ou daquela fé, para a obediência. Pois bem, ele atendeu ao que foi requerido a ele. Sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que te mostrarei. Estamos lá em Gênesis 12, 1 a 3. Com todas as implicações aí embutidas. Despojamento, quais são elas? Despojamento, desprendimento e dependência. São os 3 Ds. Já preguei muitas vezes em cima de Romanos 12, 1 a 3, especialmente para pessoas que se sentem com um chamado específico para missões. E trabalhando com esse texto que nos compromete, impacta, eu procurei frisar muito que o chamado de Abraão implicou em cumprir 3 Ds. Ds, D de dado, 3 Ds. Despojamento, desprendimento e dependência. Por que despojamento? Sai da tua terra. Oh Deus, eu dependo dela, do meu espaço, do meu lugar para construir minha vida. Esse é o meu ambiente, a minha cultura. É aqui que eu tenho tudo que sou. E tudo que eu sou é isso que está aqui. Sai daí. Ele tem que se despojar. Para atender, vai se despojar. Mas também houve desprendimento. Sai da tua parentela, da casa do teu pai. Deixa o teu clã. Corta as amarras, corta as linhas primárias. Você está totalmente seguro onde está, porque você tem um clã que te protege, que está em aliança com você. Você tem responsáveis por você. Você tem um pai, você é filho dele. Você tem toda uma parentela, foi a palavra que Deus usou, que está em aliança com você, que está comprometida com você, que de alguma forma pode servir de socorro, de auxílio, de ponto de apoio, de espaço de recurso. Desprenda-se disso. Você está despojado e agora desprenda-se, corta as raízes. Sai daí também. Desprendimento. E vai para a terra que eu te mostrarei. Mas, meu Deus, eu não tenho mais nada aqui, eu não sou mais nada ali, e eu vou para onde? Eu nem sei que lugar que fica. O nome disso é o 3º D, dependência. Se eu me despojo, eu me desprendo. Se eu me desprendo, eu fico dependente de Deus. É tudo quanto Ele quer. Vocês sabiam que todos aqueles litígios de Deus com o povo de Israel, desde os primeiros dias no Egito, até
séculos depois, até a vinda de Jesus, já dentro da terra conquistada, a terra da promessa Canaã, todos os litígios de Deus, através dos quais ele lançava tremendos lamentos por boca dos profetas, se dava porque Israel relutava em depender do seu Deus, do seu Senhor. Sabia disso? O povo do tempo de Israel, o povo que usava a linguagem de Israel para se referir às suas divindades, chamava as suas divindades de Baal, dono. Meu Baal, dono. Deus chegou a tal ponto de dizer que queria que o seu povo o chamasse de meu Baal, que levantaria um povo que diria meu Baal, meu dono, você é que é o meu dono. Isso mexe com o coração da gente, especialmente quando você entra em Oséias capítulos 10, 11, 12, 13 e 14. Mexe. Quantas vezes Deus estava em litígio com Israel? Deus disse através de Oséias, é mais ou menos o que vamos pregar domingo que vem, esteja atento, 17h30. Deus dizia, através de Oséias, só de ti vem o meu sustento. Ah, Israel, o que eu tenho com os outros Baals? O que eu tenho com os ídolos? Oh, Efraim, só de ti vem o meu sustento. Israel se afasta, vira as costas, abandona, rebelde. E Deus apela através de Jeremias, capítulo 4 de Jeremias, volta, ó Israel. Se voltares, para mim voltarás. Dependência. Dependa de mim. Abre mão da tua suficiência. Abre mão da tua suficiência, da tua pretensa suficiência. Deixa isso para aqueles que têm Baals. Eles vão confiar nos seus mestres. Eles vão confiar nos seus empresários, empregadores. Eles vão confiar na sua bagagem profissional, nos seus projetos e nos seus contratos. Eles vão confiar nos mecanismos da economia do país e de outros, das leis, das políticas financeiras. Deixa isso para eles. Deixa eu cuidar de você. Dependa de mim. Você tem as mesmas ferramentas que eles têm. Conecta-as a mim. É isso. Aprenda a depender. Nós temos na obediência de Abraão o protótipo da obediência que vem pela fé, meus queridos. E como somos exortados no capítulo 4 a seguirmos nas pegadas da fé de nosso pai Abraão, isto significa que aos chamados para a obediência que vem pela fé, importa de igual maneira viver nas dimensões dessa dependência por fé ou entrega, seriam as palavras de Lloyd Jones. Todos os chamados, todos os crentes em Cristo são chamados a esse mesmo nível de experiência existencial. Por que eu estou frisando todos os chamados, todos os crentes em Cristo? Porque criou-se um modismo entre nós, de que depender de Deus é coisa para quem vive pela fé, missionários, pastores, porque significa que não tem um ganha-pão, um lugar de onde ele pode fazer troca de horas de trabalho e receber um dinheiro, de um produto receber um dinheiro, como os comerciantes. Aí ele depende de oferta de A, de B, que ele não sabe se vem e vive pela fé. É evidente que isso é uma forma de dependência de Deus pela fé, mas não é exclusiva de quem não exerce uma função remunerada. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. O grande dilema, o grande choque, a grande tensão no homem e na mulher, que são profissionais, competentes, muito ou pouco, bom, muito pouco reconhecidos. A grande tensão nesses crentes está no fato de assumir que toda a sua suficiência, o aplauso ou a aprovação que recebe, tem em Deus um único esteio. Ele assumiu as rédeas para controlar, para decidir, para elevar, para diminuir. Ele vai acionar os mecanismos que nos aproximem dele, que nos tornem mais confiantes nele, menos confiantes em nós, menos confiantes no sistema, menos confiantes no entorno. E nos que estão no entorno, na simpatia de fulano, na aprovação de Beltrano. O fato de saber que tem uma conta salário, a bater na conta todo mês, em hipótese alguma significa
que Deus não é a fonte. Esta é a razão porque há tantos que são tão miseráveis, que encolhem a mão, que não contribuem, não abençoam, não exercem misericórdia, não investem no reino, em missões, porque entendem, isso aqui é fruto do meu trabalho e é meu. Deus não tem nada a ver com essa história. Eu faço um favor a Deus, aí dou uma parte disso aqui quando dou. E aí há leis que regem tudo isso, as consequências vêm, porque isso tudo vai expressar, em últimas palavras, que estamos repetindo os pecados de Israel, não sendo dependentes de Deus. Mesmo porque, não é? Meu amado e minha amada, não se trata de depender para ganhar o pão, não se trata de depender para ter sucesso profissional, se trata de depender para ter saúde, viver, poder dar conta. Se trata de depender para fazer certo, para não dar voltas, para não ficar dando com a cabeça no escuro, para não ficar dando cabeçadas, desperdiçando tempo, energia, dinheiro, porque está agindo por sua própria conta. Porque não acredita que haverá uma direção clara de Deus no coração, fechando portas, abrindo outras, direcionando, soprando pelo Espírito. Quando não se vive essa dependência, quando a gente transfere isso para uma experiência fenomenológica de um obreiro, um missionário ou um pastor, aí eu justifico dizendo, isso é para esses que têm esse tipo de chamado. Eu fico de fora, fora do reino, fora da proposta, fora do senhorio de Deus. Não tenho direito de reclamar. Não. E o aposentado, que tem a infelicidade de ser brasileiro aposentado. Brasileiro aposentado é uma das experiências mais amargas da vida. Ele vai depender mais de Deus por quê? Ele tem o governo lá. Cuidado. Porque se não houver possibilidade de haver multiplicação dos efeitos, eu não estou falando do valor, mas dos efeitos do que você recebe, e eu sirvo a um Deus que sabe multiplicar pão e peixe, pode haver o inverso. Estive uma certa vez na Argentina, quando ela estava num estado pior do que o que está hoje, e eu vi lá, por conta da inflação, solapamento, congelamento de valores de aposentados, pessoas que durante anos na sua aposentadoria viviam bem, agora estavam na beira da miséria. Dependa de Deus. Não dependa de condições monetárias do governo, do sistema, de leis financeiras. Dependa do seu Deus. Ele dá conta. Você foi chamado à obediência que vem pela fé. Ele dá conta. Você precisa dele para ter saúde, energia, sabedoria, inteligência, direção, para ser iluminado. O nome disso é dependência. É lindo quando você ouve, lê Paulo dizer em 2 Coríntios, não que por nós mesmos possamos pensar alguma coisa, mas a nossa suficiência vem de Deus. Oh, aleluia, aleluia. Durante anos, a nossa geração cantou Maravilhosa Graça. Uma das linhas de Maravilhosa Graça diz assim, não é, Ana Maria? É suficiente para mim. Oh, aleluia. Aleluia. Cristo satisfaz minha alma, pois em meu lugar sofreu. Vida e liberdade plena tenho, pois ele deu. Cristo satisfaz, Cristo satisfaz, satisfaz completamente o meu alvo sem igual, nesta vida ao pé da cruz, é servir e amar ao meu Jesus. Cristo satisfaz. Ele me basta, ele te basta. Ele disse para esse homem que nos ensinou estas coisas todas, a minha graça te basta. Sabe o significado disso? A minha graça é suficiente para você. Dependa dele, dependa dele. Meus amados, todos os chamados,
Todos os crentes em Cristo são chamados a esse mesmo nível de experiência existencial. Cada um dentro das suas circunstâncias. Seja o obreiro no campo, seja você aposentado, seja você diante de uma empresa. Mas no mesmo teor. O que também, outro tanto, vai implicar em o justo pela fé viverá. O justo pela fé viverá. É isso. Como é bom depender de Deus. Eu vou explodir o nosso tempo, porque eu ainda tenho mais argumento pela frente, mas eu quero enriquecer isso aqui com experiência. Vivo pela fé. Eu posso dizer que vivo pela fé, vai fazer dia 29 deste mês 54 anos. Eu paro e olho para trás, eu me sinto como se eu subisse numa montanha e olhasse o vale lá embaixo. O vale é o passado. E eu digo, Senhor, nunca foi diferente. Nunca foi diferente. Tem gente que pensa que eu declaro que vivo pela fé porque eu sou pastor, porque um dia deixei a vida profissional, o meu ganha-pão, e aí precisei que outros me sustentassem para que eu pudesse levar o pão espiritual para outros. Não, é desde o início, desde lá. Um dia o Senhor me disse assim, eu te darei casa. Eu estava orando, Senhor, eu estou cansado da igreja ficar pagando aluguel, e o contrato acaba e muda, a Lília também, nossos móveis, as filhas, a gente está virando cigano. Dá-nos casa, dá-nos casa. Mas, meu Deus, eu não tinha dinheiro para pagar a conta de luz da casa alugada, e teria a pretensão de ter uma casa. E aí, um certo dia, tomamos a decisão, eu e Lília, de orarmos para que Deus nos desse casa. Senhor, dá-nos casa. Aí começamos a pensar por nós mesmos, a caminho que ao homem parece ser bom, e começamos a pensar, financiamento, né? Será que haverá algum banco que vai nos financiar? Será que haverá algum apartamento que seja acessível aí aos valores que a igreja nos dá de sustento, e vão aceitar isso? E a gente vai poder financiar, todo mundo falava em financiamento até hoje, né? Financiar um imóvel. E aí vamos comprar um imóvel financiado e ficamos orando por isso. Orando, esperando, vigiando, procurando, consultando. Determinado dia, Deus me dá um sonho. Eu acordo do sonho convicto de que Ele falou, você vai construir uma casa. Acordei Lília no mesmo dia e disse para ela, o Senhor disse que vamos construir, esquece financiamento. É mesmo? É, construir. Ficamos crendo nisso, meu Deus. Se para financiar já era preciso catar fé em tudo quanto é canto, você imagine pensar em construir. Construir aonde? Como? De que maneira? A gente olhava para a cidade onde estava, aqueles pedacinhos nêsegas de terreno assim dentro da cidade, custavam uma fortuna impensável. Vim para cá, para Analândia, onde eu estou, para preparar uns estudos durante 3 dias, me emprestaram uma casa de campo aqui, porque eu precisava me recolher aqui para fazer isso. Fiquei aqui. À medida que eu fui andando pela cidade, o coração parecia saltar pela boca. E eu entendia Deus me dizer, é aqui, é aqui, é aqui. É nesse monte que tu terás. Quando eu ouvi Deus dizer no meu coração, neste monte tu terás, liguei para a Lília, que estava lá abaixo, 45 quilômetros, cuidando das meninas. O Senhor disse que vamos ter aqui nesse lugar. E então eu vou correr para aí, para a gente achar esse lugar. Pois bem, achamos um terreno. Ele valia metade do valor do único carro que tínhamos. Mas aí nem pensamos 2 vezes. Vamos vender o carro e comprar o terreno. Liguei para um irmão e disse, vende o carro para mim, apareceu um terreno aqui. Eu vou aí ver esse terreno. Fez uma viagem longa, de centenas de quilômetros, e veio para ver o terreno. Ele viu o terreno. E ele disse, vamos vender o carro e aí você compra o terreno. Aí ele pensou, não, mas eu tenho um telefone que também posso vender, que valia aquele valor. Se eu vender esse telefone, chega para o corretor e diz, que prazo o senhor me dá? Ele disse, o prazo que o senhor quiser. Eu disse, vou sair, pastor, atrás de vender o telefone, ore aí. Mas por que eu estou te contando isso? Porque antes de ir embora, ele olhou para mim e disse assim, olha só, na época o terreno custava R$3.500. Eu disse, era metade do valor do carro que eu tinha. E ele disse que o telefone dele valia R$3.500. Ele pegou e disse para mim, se não conseguir vender o telefone, a gente tenta um comprador para o seu carro. Vamos ficar sem carro, mas vamos ter terreno. Deus disse que é para construir. Quem fizer uma coisa vai fazer a outra. Ele, Deus bem, simplesmente
Aconteceu que ele olhou para mim e disse assim: há 1 ano, a empresa onde eu trabalho está me devendo uma gratificação que foi prometida, esqueceram o assunto, nem tocam mais no assunto, não falam mais nada. Ora, porque eles me prometeram que me dariam, pois aí de uns R$ 1.200 de gratificação. E aí, se essa gratificação sair, eu te dou esse dinheiro que já é metade quase do terreno. Aí ele virou as costas e saiu daqui. Isso era uma quarta-feira, viajou para sua casa. Na sexta-feira, 2 dias depois, ele ligou para mim. Eu atendi o telefone e ele disse: você é crente mesmo ou é feiticeiro? Eu falei: que é isso? Por que isso? Não, porque eu pedi para você orar a respeito da questão da gratificação que estava esquecida há 1 ano. E quando foi ontem, no fim do expediente, eu passava pela porta do presidente da empresa e ele me chamou: ô fulano, vem aqui. Rapaz, eu estive vendo aqui, nós estamos há 1 ano te devendo a sua gratificação. Você lembra que eu disse a vocês que ele falou de R$ 1.200? Ele disse: então, fizemos as contas aqui e nós estamos depositando na sua conta R$ 12.000 dessa gratificação corrigida. Ele disse: o dinheiro total do seu terreno já está na sua conta. Vai lá e paga o corretor. Depender de Deus significa que ele faz um caminho no meio do mar. Ele cria uma saída sempre. Ele a inventa. Aleluia. Quanto dessa dependência você tem vivido pela obediência da fé, meu amado? Decorre daí que a obediência que vem pela fé redunda numa entrega que crê na suficiência, fidelidade de Deus para a vida de dependência nele, tal como Paulo nos disse em 1 Tessalonicenses 5:24, fiel é o que te chama, o qual também o fará. Aleluia. Fiel é o que te chama. Ele vai dar conta, ele também vai fazer. Isso é para todos os chamados, não precisa ter título. Sabe qual é o título que te faz ter certeza de que é chamado? Crente em Cristo Jesus, que nasceu de novo. Glória seja o seu santo nome. Dá tempo a Deus para ele ser Deus na sua vida. Deixa ele ser. Em último lugar, aí eu retomo e vamos encerrar. Ainda cabe pensar no fato de que essa característica do chamado implica em obedecer por uma fé que é gerada pela palavra de Deus para atender à palavra de Deus, meus amados, ou seja, obedecer à palavra. Literalmente, dar ouvidos à palavra, que o verbo obedecer caiu para nós, para a nossa língua desde o latim, como obedecer, obey no inglês. Na verdade, traduz uma palavra grega que é muito mais rica. Obedecer é uma associação de 2 palavras que significam, em última instância, ou literalmente traduzida, estar abaixo de ouvir, dar ouvidos, ou seja, estar abaixo de quem está falando, dar ouvidos a quem está falando. Isso é obedecer, é dar ouvidos, é dar atenção, é atender. Glória a Deus, é isso. Mas o que estamos frisando agora, e como eu disse em última instância, é que chamado para obedecer pela fé implica em obedecer por uma fé que é gerada pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Cristo para atender a palavra de Deus. É obedecer ao Evangelho para cumprir o Evangelho, meus queridos. Não é obedecer para se dar bem na vida. Não é obedecer somente para que as coisas funcionem. É obedecer ao que está escrito, é obedecer ao que é ensinado, é obedecer às diretrizes da vida que ele passou para nós no manual da existência da fé, que é a sua palavra escrita. Obedecer a palavra, literalmente dar-lhe ouvidos. Cumprir a palavra em cada caminho da vida é a proposta de Deus que nos abençoa. Foi isso que ele disse para Abraão. Nos faz abençoadores, outro tanto. Tu serás uma bênção, Abraão. Em você serão abençoadas todas as famílias da terra. Aleluia. Quando você obedece, você é bênção para todos que estão à sua volta. E é evidente que para que eu seja bênção, eu sou abençoado. É a gloriosa experiência que são chamados todos os filhos de Deus. Faz-nos abençoadores. Obedecer pela fé é a porta de entrada no caminho da comunhão com o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E abre espaço para os demais propósitos do chamado de Deus
como continuaremos a ver quinta-feira que vem, porque o próximo passo é chamados para pertencerem a Jesus. Se eu sou chamado para obedecer pela fé, isso redunda em me tornar propriedade dele. O que veremos na próxima semana. Obrigado por sua atenção, paciência, sua companhia, aqueles que ouviram de novo a nossa experiência resumida aqui para abençoar você com essa marca daquilo que ilustra o que nós estamos ensinando esta noite, isso que é importante. E nós queremos muito que você continue avançando, crescendo, se aprofundando nessa leitura. Amém? Então, meus amados, estaremos juntos domingo, 17h30. Se Deus assim permitir, Ele tem posto um tema em nossos corações, que significa prisioneiros da misericórdia. Esta é a palavra que Deus trouxe para nós para domingo, 17h30. Prisioneiros da misericórdia. Esteja orando por essa ministração. E juntos, quinta-feira que vem, em parte 5 de Romanos. Muito obrigado, uma boa noite, bom descanso para você. Deus te fortaleça e te guarde. Amém.